Glória a Deus, mais uma aula. Seja bem-vindo aqui ao nosso aulão Graco. Como você sabe, né, se você já participou de alguma, nós temos feito aulas semanais toda sexta-feira às 20 horas, exclusivo para nossa comunidade. Se você nunca participou, é a primeira vez, seja muito bem-vindo às nossas aulas ao vivo. Nós temos tanta alegria, né? Nós temos muita satisfação de gastar a nossa vida te ajudando a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Saiba que essa é a nossa missão, esse é o objetivo da nossa vida, gastar ela inteira ensinando você a palavra de Deus e te capacitando para que você ensine outras pessoas. Nosso sonho é para que a igreja de Cristo, nosso sonho é para que o corpo de Cristo seja um corpo que entenda perfeitamente as escrituras sagradas, um corpo que entenda perfeitamente os ensinos do Senhor Jesus Cristo, para continuar avançando, né? Crescer de forma saudável, de forma estruturada. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. Então é muito bom ter você aqui com a gente. Eu quero te pedir, como você sabe, para você se inscrever aqui no nosso canal. Enquanto as pessoas estão entrando aí para nossa aula, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. Nós estamos próximos de bater 2.000 inscritos, né? Agora a gente está próximo aqui do número 80, 1980 inscritos. Então, vai se inscrevendo se você não é inscrito ainda. É só clicar no botão, é de graça, porque isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E se estamos alcançando mais vidas, sinal que estamos impactando uma geração aí para a glória de Deus. Então se inscreve no nosso canal. Curte aqui esse vídeo, né? Compartilha. Eu vou te dar aí alguns minutinhos para você compartilhar essa aula com seus amigos. É importante você chamar o pessoal que caminha com você, os seus amigos, familiares, o pessoal da sua igreja, para estar com a gente nessa aula, porque nós somos um corpo, né? E como corpo queremos ajudar uns aos outros a também conhecer mais da palavra de Deus. Então, clica no botão compartilhar, manda aí para 5 amigos. Vou esperar você mandar para 5 amigos. Aqueles 5 amigos que estão próximo de você, 5 familiares, para assistir essa aula. Na aula aqui nós vamos tratar sobre o mapa das doutrinas. Como assim, Renan, o mapa das doutrinas? Nós vamos falar sobre as 3 principais vertentes, as 3 principais doutrinas da fé protestante, né? Do cristianismo protestante. Então nós vamos falar sobre a fé reformada, a fé pentecostal e a fé carismática, né? As doutrinas reformada, pentecostal e carismática. O que cada uma dessas doutrinas crê? Como elas nasceram? Como surgiram? Quais são ali as diferenças entre essas doutrinas? Nós vamos falar isso na aula de hoje, mas é muito importante que você, primeiro, convide seus amigos, se inscreva no canal, convide seus amigos e não esqueça de estar com a Bíblia, como eu sempre falo, papel, caneta, para fazer suas anotações. Amém? Já chamou seus amigos, convidou? Agora coloca aqui no chat, né, de 1 a 10, qual é a sua empolgação aí para a aula de hoje? Vamos lá, vou aguardar, hein? De 1 a 10, qual é a sua empolgação para a aula de hoje? Nós estamos muito felizes, muito empolgados e eu espero que você também esteja empolgado. Eu sou o Renan, quero me apresentar um pouco para você. Eu sou o Renan, sou fundador do Ministério Graco. Dentro do Ministério Graco, nós temos uma escola de teologia, a Escola Graco, e nós temos uma editora de livros, né? E temos impactado muitas vidas através do nosso sistema de ensino e através dos nossos livros. E isso tudo para a glória de Deus. Eu fundei esse ministério há alguns anos, tenho gastado minha vida pregando a palavra de Deus, sou autor de 2 livros, o Manual Bíblico, Bíblia em 6, um manual das escrituras sagradas que te ajuda mesmo a conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, e sou autor também do livro Devocional Pequenos Discípulos, que é um devocional para você fazer, caso você tenha filhos pequenos ali entre 3 a 7, 8 anos de idade, fazer com eles esse devocional. E aí vai ser um prazer aqui te ajudar a estudar a palavra de Deus, ok? Convidou os amigos? Então vamos orar aqui para iniciar nossa aula. Senhor Deus, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigado por essas pessoas que estão aqui com a gente, assistindo essa aula, estão desejando crescer em graça, em conhecimento, Pai. Nos direcione, nos dê sabedoria, Pai, para ensinarmos somente aquilo que está de acordo com a Tua vontade, com os Teus princípios, com os Teus mandamentos, Pai. Obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Vamos começar aqui então nossa aula tratando sobre as três doutrinas. A primeira coisa que você precisa entender é que essas três doutrinas elas surgem pós-reforma protestante. Até a reforma protestante havia somente uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, com a conversão do imperador Constantino e ali em 380 depois de Cristo, nós temos a oficialização, o momento em que o Império Romano coloca o cristianismo como a religião oficial do império. A partir do momento que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, que era o império que governava toda a época, o cristianismo começa a crescer muito, começa a avançar muito territorialmente também falando. E ele começa a assumir muitas e muitas doutrinas, muitos ensinos do Império Romano. Então, incenso, entre outras doutrinas, o papado surge nessa época, o fato de ter padres. Então, muitas coisas surgem na igreja cristã após a união da igreja com o Estado, a união da igreja com o Império Romano. Isso acontece em 380 depois de Cristo. De 380 até 1517, nós temos o período em que só havia a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica era a única vertente do cristianismo, não existiam outras vertentes. Até surgiu em períodos anteriores, homens tentando se opor ao governo, à liderança da Igreja Católica, tentando reformar a igreja, mas homens que não tiveram sucesso, não tiveram êxito nessa missão. Mas aí em 1517, um monge agostiniano chamado Martim Lutero, numa igreja em Wittenberg, na Alemanha, prega 95 teses contra as doutrinas da Igreja Católica que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E a principal doutrina era a doutrina das indulgências, o pagamento pela salvação de forma muito resumida. Após o início da Reforma Protestante, em 1517, muitas pessoas decidem também se opor à liderança, aos ensinos da Igreja Católica. E ali então surge a Reforma Protestante e as vertentes protestantes, a Igreja Apostólica Protestante, uma igreja que não está ligada ao Império Romano, não está ligada aos ensinos de Roma, mas agora possui outras doutrinas baseadas ali nos 5 solas da Reforma Protestante. Sola graça, só a fé, só a Deus a glória, só a Cristo e por aí vai. Com base nisso, nós temos então o nascimento da primeira vertente protestante. A primeira vertente protestante, ela nasce ali, que é a Igreja Reformada. A Igreja Reformada, que é uma das doutrinas que nós vamos falar aqui. E como que nasce a Igreja Reformada? Nós tínhamos 2 grandes líderes da Reforma Protestante, logo quando a Reforma começou. Nós tínhamos a liderança de Lutero, que foi talvez o grande responsável pelo início da Reforma, pregando ali na porta da igreja de Wittenberg 95 teses, e na ala suíça, do lado suíço, nós tínhamos a liderança por Zwinglio, um grande teólogo também da época. Esses dois concordavam em praticamente tudo eles concordavam, convergiam ali, estavam contra as doutrinas da Igreja Católica, contra as doutrinas que a Igreja Católica estava ensinando. Silêncio no estúdio. Então, eles estavam ensinando ali totalmente de acordo, alinhado com a Reforma Protestante, com as 95 teses. Só que existia algo que eles discordavam, existia algo que eles não estavam de acordo, que era o fato da ceia, E o que eles discordavam? Para Lutero, a ceia era a representação exata, Ou seja, o corpo de Cristo, aquele pão se tornava literalmente o corpo de Cristo e o sangue se tornava literalmente, o vinho, se tornava literalmente o sangue de Cristo. Este era o posicionamento de Lutero. Do outro lado tinha Zwinglio, que também era um líder da Reforma Protestante na Suíça, como a gente acabou de falar. E Zwinglio falava, não, Lutero, isso aí está de acordo com o pensamento católico. Ou nós somos reformados ou nós não somos. E aí Zwinglio falava, o pão é apenas uma representação do corpo.
o vinho é apenas uma representação do sangue. E eles passaram a debater. Existiu um concílio ali próximo do ano 1520, né, logo depois do início da reforma em 1517, e nesse concílio, discípulos de Zwíglio e discípulos de Lutero, juntamente com os dois, debateram durante muito e muito tempo e não chegaram a um acordo. Neste momento, então, surge a ideia de que aqueles que ficaram do lado de Lutero é a igreja luterana, ou seja, a vertente luterana da reforma protestante. Aqueles que ficaram do lado de Zwíglio é a igreja reformada. Por que reformado? Porque eles decidiram se opor completamente ao ensino católico. Para Zwíglio, o que Lutero cria acerca da ceia estava muito próximo ainda do que a igreja católica cria. Então, para Zwíglio Lutero, você não deu início à reforma, por que você está crendo em algo tão parecido? Então, Zwíglio assume uma ala muito reformada. O radicalismo completo, se opondo completamente a toda e qualquer doutrina ensinada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Neste momento, então, nasce a Igreja Reformada, a vertente reformada. O nome reformado vem daí, tá? E aí nós temos uma igreja, então, uma doutrina baseado muito na soberania de Deus. Só que nós temos que ter noção que essa base da soberania de Deus, base dos dons, base soteriológica, base reformada em si, ela não nasce exatamente no momento em que a visão reformada nasce. Como assim, Renan? Então, a partir do momento que Zwíglio se opõe a Lutero, Zwíglio volta para a Suíça, mas ele morre muito jovem. E aí um homem chamado João Calvino, um teólogo francês, que sai da França e vai para a Suíça, ele então começa a estruturar as doutrinas que a Igreja Reformada cria. Ele começa a criar o que chamamos de teologia sistemática. E o que é a teologia sistemática? É basicamente organizar as ideias em gavetas. Então, o que é salvação? Fica na gaveta da soteriologia. O que é Espírito Santo? Fica na gaveta da pneumatologia. O que é Deus? Fica na gaveta da teontologia. O que é igreja? Fica na gaveta da eclesiologia. O que é Bíblia? Fica na gaveta da bibliologia. O que é Cristo? Fica na gaveta da cristologia. E o que é fim dos tempos? Fica na gaveta da escatologia. Calvino foi o responsável por estruturar a teologia sistemática. E estruturando a teologia sistemática, ele então estrutura o cerne da fé reformada, a doutrina reformada, a igreja reformada é estruturada teologicamente naquele momento. E aí, essa doutrina da igreja reformada, ela tem como base a soberania de Deus, ou seja, o centro de tudo. Deus governa sobre a política, sobre a arte, sobre a salvação, sobre o universo, sobre tudo e todos. A soberania de Deus é o pilar central da igreja reformada. E nós temos igrejas reformadas, igrejas, né, que fazem parte da doutrina reformada, que são históricas, como a presbiteriana, é uma igreja reformada. Essa soberania de Deus, né, está muito atrelado também à salvação. Para a igreja reformada, a salvação do começo ao fim é obra de Deus, né? E aí entra dois pontos, né? O sinergismo e o monargismo. Enquanto um lado crê, o lado arminiano, né, que posteriormente, é o que nós vamos falar, a doutrina pentecostal assumiu muito esse lado, o monargismo, né, o sinergismo, que é o lado arminiano, crê que a salvação é uma parceria entre Deus e o homem, né? A ação dos dois lados. Já o monargismo, que é o lado ali da soberania de Deus, o lado da igreja reformada, o lado estruturado por Calvino, crê que a salvação do início ao fim é Deus. Outro ponto essencial da doutrina reformada é a questão do cessacionismo, né? Eles não creem na continuidade dos dons. Para a igreja reformada, os dons cessaram com o fim da revelação bíblica. A partir do momento que a revelação bíblica se encerra, o último livro da Escritura Sagrada se encerra, ali se encerra também os dons especiais, né, dons de cura, de línguas estranhas, e por aí vai, né? Então eles creem que os dons especiais
foram importantes para o período apostólico, foram importantes ali para a igreja primitiva, mas que a partir do momento que essa igreja primitiva cresce, a partir do momento que os apóstolos morrem e que o cânon da Escritura Sagrada se fecha, então nós temos o cessar dos dons do Espírito. E aí o que acontece hoje é a soberania de Deus para curar pessoas, para derramar questões especiais, realizar questões especiais, sobrenaturais na humanidade, não mais os dons especiais que é derramado pelo Espírito Santo. E outro ponto aqui importante é as doutrinas da graça, né? Então, que é a TULIP, né? A Organização das Doutrinas da Graça, que se refere ali principalmente à soteriologia, a doutrina da salvação, é o acrônimo TULIP, né, em inglês, TULIP, tá? Então são as palavras depravação total em inglês, eleição incondicional em inglês, expiação limitada também em inglês, graça irresistível e perseverança dos santos, ambos em inglês. Para a Igreja Reformada, a fé é litúrgica e racional. O foco é a pregação expositiva, né? Então abrir o texto e ler o texto e expor o texto. A transformação do crente para a Igreja Reformada vem pelo conhecimento e pela renovação da mente. Então, a gente viu aqui como que nessa Igreja Reformada vimos um pouco das doutrinas principais deles, né? Então, soberania de Deus, cessacionismo e as doutrinas da graça, a TULIP, que hoje também é conhecido como os 5 pontos do calvinismo, ok? E o grande diferencial dessa igreja é uma igreja muito litúrgica, muito racional, né? Não dá muita vazão às questões emocionais dos seres humanos. Do outro lado, nós temos a vertente pentecostal. Mas antes de começar, coloca aí no chat se você conhecia alguma dessas doutrinas da Igreja Reformada, sabia como a Igreja Reformada começou, ou você era mais um que achava que Calvino fundou a Igreja Reformada e já era, né? Que começou ali Calvino, você não sabia de Zwinglio, de Lutero, da briga sobre a ceia. Coloca no chat aí, enquanto eu dou um golinho de água aqui. Amém. Colocou aí, glória a Deus, hein? Igreja Reformada é uma igreja muito forte no mundo, tá? Afinal, nós estamos falando aqui das 3 principais vertentes do cristianismo, né? Então, cada uma dessas 3 vertentes tem muitas denominações no mundo, né? São as 3 maiores denominações, vertentes, perdão, do cristianismo, né? Protestante. A outra doutrina é a doutrina pentecostal. E a doutrina pentecostal, ela nasce ali em 1906, na Rua Azusa. A gente tem até alguns lapsos do pentecostalismo em períodos anteriores à Rua Azusa, o avivamento de 1906, a Rua Azusa lá nos Estados Unidos. Né? A gente tem uma mulher chamada Mary Woodether, né? Eu creio que se pronuncia assim, mas ela cria muito na transe, né, no sentido de pessoas terem uma manifestação tão forte com o Espírito Santo que elas ficavam em transe por horas e até dias, né, e depois elas voltavam falando em línguas estranhas. Mas a verdade é que de Atos 2 até a Rua Azusa, né, até a Maria, né, que é ali próximo também da Rua Azusa, nós não temos menção muitas vezes, né, até alguns relatos antigos, mas nós não temos muita menção, ensino e propagação desse ensino sobre dom de línguas estranhas, sobre atrelar o fogo e Espírito Santo na mesma frase. Então, por exemplo, em Atos 2, fogo e Espírito Santo estão na mesma frase, com a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecoste. Isso vai ocorrer novamente somente nos dias de Wesley, John Wesley, lá em 1703, né, o século ali 18 inteiro. Então, John Wesley foi muito conhecido por ensinar o fogo do Espírito Santo, por ensinar a santidade. Mas até o Wesley não tínhamos ênfase, foco neste ensino. Pois bem, então em 1906 acontece um avivamento na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, liderado por um pastor negro, né? E por que eu falo negro? Reforcei aqui o negro, porque nós temos que entender que em 1906 estava tendo uma segregação muito forte, o racismo era muito forte nos Estados Unidos, né? Então homens brancos e negros não poderiam estar no mesmo ônibus, se um branco entrasse, o negro deveria levantar, a escravização, né? Estava próximo ali do seu fim
Já teve o fim em outros lugares, mas em alguns lugares ainda acontecia. Então, foi um período ali também de muita instabilidade política global, né? O racismo ainda estava muito forte. E aí um pastor negro chamado William Seymour começa a frequentar uma reunião de oração que já existia numa igreja na rua Azusa. E após isso, as suas pregações, uma manifestação, né, segundo relatos, existe um livro, Rua Azusa, uma manifestação sobrenatural muito forte acontece, a ponto de homens dizer que havia uma nuvem palpável, né, que podia tocar a nuvem da glória de Deus, pessoas ficando em transes, né, ficando desacordadas durante dias até, né, dentro da manifestação do Espírito Santo. Línguas estranhas eram vistas, repartidas, né, como de fogo, assim como descrito em Atos 2. Então, ali acontece um grande movimento mesmo do Espírito Santo que quebrou barreiras sociais e raciais, porque o líder do movimento era negro, que é William Seymour. Então, ali nasce uma doutrina chamada doutrina pentecostal. É a doutrina que crê no mover do Espírito de Atos 2. Então a gente tem a igreja reformada que lá em 1520, 530 tem o seu início, né, logo após a reforma protestante, e é uma doutrina que foca muito no ensino da escritura, a exposição das escrituras, né, e não dava ênfase tanto ao Espírito Santo porque eles eram cessacionistas, e são até hoje cessacionistas, não creem nos dons. Em paralelo então surge lá em 1906 a doutrina pentecostal, falando muito forte sobre o movimento, o mover do Espírito, né, sobre o movimento sobrenatural no meio dos cristãos. E essa doutrina pentecostal, ela tem 3 ensinamentos muito fortes, né, que são talvez os principais. A primeira, o batismo no Espírito Santo. Para o movimento pentecostal, para a doutrina pentecostal, diferente da igreja reformada, as igrejas pentecostais creem que o batismo do Espírito Santo é um momento subsequente, posterior à salvação. Então, para o movimento reformado, eu recebo Cristo e eu recebo o Espírito Santo no mesmo momento. Para a igreja pentecostal, primeiro eu recebo Jesus e depois eu sou batizado no Espírito Santo. Só que esse batismo do Espírito Santo, que já conecta com outra doutrina principal aqui também do movimento pentecostal, ele é evidenciado, entenda bem, evidenciado pelo dom de línguas. Evidenciado pelo dom de línguas. Então uma pessoa que não fala em línguas estranhas, para a igreja pentecostal, ela não foi batizada com o Espírito Santo, não foi batizada no Espírito Santo. É muito importante entender isso. Então a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo é o dom de línguas. E claramente essa igreja pentecostal, ela é continuista. Diferente da reformada, que é cessacionista, esta igreja é continuista. Ela crê na continuidade de todos os dons, todos, absolutamente todos os dons do Espírito Santo, né, que é descrito ali nas Escrituras Sagradas, da Bíblia. Então, ela é uma igreja continuista. O grande diferencial dessa fé pentecostal é a experiência e o fervor, né, o mover do Espírito Santo. O foco é o poder, a música é vibrante, a oração coletiva é em alta voz. Então, a igreja pentecostal, né, é uma igreja que dá muita ênfase às questões emocionais do ser humano e muita ênfase também ao mover do Espírito Santo. Então, essa é a doutrina pentecostal. E aí, você sabia que nasceu ali em Azusa em 1906? Você sabia como surgiu a doutrina pentecostal? A sua igreja é pentecostal? Porque no Brasil, praticamente 70% das igrejas são de doutrina pentecostal. O Brasil é um país pentecostal. O pentecostalismo aqui foi muito forte. E um ponto importante sobre a doutrina pentecostal é que logo após o avivamento da Azusa, muitas denominações começaram a abrir. Porque antes o que existia era igrejas históricas, batista, presbiteriana, igrejas 100% reformadas. Então aqueles que foram impactados pelo Espírito Santo no avivamento da Azusa, ou foram impactados posteriormente pelos ensinamentos de quem estava no avivamento da Azusa, começaram a abrir denominações que criam no mover do Espírito Santo, ou seja, denominações pentecostal. E uma dessas denominações de homens que foram impactados lá na Azusa é a Assembleia de Deus, aqui no Brasil. Então a gente tem Daniel Berg e Gunnar Wingre, suecos que vieram dos Estados Unidos para o Brasil em 1910, eles abrem a Assembleia de Deus aqui no Brasil, iniciando lá em Belém,
no Pará, e é uma igreja pentecostal. Então o movimento pentecostal tem como consequência a abertura de muitas e muitas igrejas. Eu imagino que alguns de vocês fazem parte de igrejas pentecostais. Falando nisso, coloca aqui no chat o nome da sua igreja, quero saber de que igreja que você é. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, que Deus abençoe poderosamente a igreja de cada um de vocês. Por fim, nós temos a igreja carismática. Quanto tempo de aula nós já estamos? 25 minutos, glória a Deus. Então já estamos aí com 25 minutos de aula e vamos para mais tempo aqui, porque a gente tem que falar ainda sobre a terceira vertente aqui, que também faz parte das 3 vertentes mais importantes da fé cristã protestante, que é a carismática, né? Muitas pessoas não sabem como começou o movimento carismático, talvez nunca ouviu essa palavra, mas muitas igrejas, principalmente denominações globais que tem o nome church, né, comunidades, são carismáticas. E o que é essa vertente carismática? A vertente carismática é uma vertente revolucionária. Por que revolucionária? Porque ela surge ali próximo dos anos 60, 70, as décadas de 60, 70 no Brasil, e elas surgem dentro das denominações históricas. Então eram homens e mulheres que foram impactados pelo Espírito Santo dentro da presbiteriana, que é sensacionista. Homens e mulheres que foram impactados pelo mover do Espírito dentro da batista. Né? Homens e mulheres que foram impactados pelo Espírito dentro de igrejas históricas, igrejas tradicionais e reformadas. Eles tiveram experiências com o Espírito Santo, até católicos, luteranos, tiveram experiências, né, anglicanos também, tiveram experiências com o Espírito Santo, e ali começa então o movimento carismático, a carisma, né, o carismata, né, o mover do Espírito Santo acontece. Então, pessoas que estão dentro de igreja cessacionista começam a crer, porque viram o mover do Espírito, começam a crer na continuidade dos dons. Pessoas que estão em igrejas históricas, cessacionistas e reformadas, começam a crer na manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E ali, então, nasce o movimento carismático, que, diferente do movimento pentecostal, não nasceu abrindo igrejas, não nasceu abrindo novas denominações, mas eram pessoas que foram impactadas e foram ensinando isso dentro das igrejas que estavam, né? Então, eles foram gerando, por isso que eu falei revolucionário, foram gerando mudanças significativas em igrejas históricas. E aí, esse movimento, né, carismático, ele é muito, muito forte no Brasil atualmente. E ele tem 3 pilares aqui muito fortes também de ensino. Primeiro pilar, eles são continuistas, mas não creem nos dons do Espírito como a igreja pentecostal. Porque para o carismático, nós somos batizados no Espírito Santo já quando entregamos a vida para Jesus, e a evidência do batismo no Espírito Santo não é o dom de línguas. Então isso diferencia muito da igreja pentecostal. Os louvores, né? Então, se a gente tem uma revolução global dos louvores cristãos, gospel, evangélico, é muito por causa do movimento carismático. Igrejas como Hillsong, igrejas como Bethel Church, igrejas globais, né, Gateway e por aí vai, são igrejas carismáticas, né, que vieram de igrejas tradicionais, igrejas históricas e deram muita ênfase no louvor, né? Então, porque é um foco muito forte na presença de Deus, né, espontâneos, uma adoração muito intensa a Deus. E o grande foco aqui desse movimento carismático é a aplicação prática da fé e na transformação cultural. Os carismáticos creem muito forte que por meio da fé, por meio do Espírito Santo, né, que são renovados constantemente, né, são cheios do Espírito Santo, eles impactam a sociedade, impactam a cultura, impactam o ambiente em que eles estão inseridos. Então, a gente navegou aqui como nasceu a Igreja Reformada, como nasceu a Igreja Pentecostal e como nasceu o movimento carismático. Quais são as principais doutrinas da Igreja Reformada? Quais são as principais doutrinas da Igreja Pentecostal? E quais são as principais doutrinas da Igreja carismática? E por que nós estamos aqui dando uma aula sobre isso? Porque é muito importante você saber qual igreja você está inserido, né? Porque as pessoas às vezes só vão
não sabem em que doutrina elas estão crendo, seguindo, e às vezes não tem conhecimento disso, pode cair no erro, né? Pode estar somente ouvindo coisas sem ter o conhecimento pleno com base nas escrituras sagradas e na historicidade da igreja. Então é importante você saber se você faz parte de uma igreja reformada, é importante você saber se você faz parte de uma igreja pentecostal, e é importante você saber se você faz parte de uma igreja carismática. Amém? Então essas são as principais doutrinas. Para elucidar aqui, para ficar mais claro ainda. Então vamos lá. Doutrina reformada, foco principal, a soberania de Deus. Doutrina pentecostal, foco principal, poder e batismo no Espírito Santo. Doutrina carismática, foco principal, a presença e a intimidade com Deus. Doutrina reformada, no que se refere aos dons espirituais, é cessacionista, não crê na continuidade dos dons espirituais. Doutrina pentecostal, no que se refere aos dons espirituais, é continuista e tem o batismo do Espírito Santo evidenciado pela glossolalia, tá? G-L-O, glosso, S-O-L-A-L-I-A, tá? Glossolalia, tá? Então, ou glossolalia, como você preferir pronunciar. Ou seja, línguas estranhas é a evidência de que a pessoa foi batizada do Espírito Santo. E a doutrina carismática, no que se refere aos dons espirituais, é continuista e possui um movimento e um mover de adoração muito intenso. No que se refere ao culto, a doutrina reformada é expositiva. No que se refere ao culto, a doutrina pentecostal é espontânea, né? E no que se refere ao culto, a doutrina carismática é expressiva. No que se refere à autoridade para a igreja reformada, a confissão de fé, né? Então, confissão de fé de Westminster, confissão de fé de Dort, né? Que são grandes concílios, que grandes líderes reformados se juntam para escrever as principais doutrinas que eles creem como igreja, né? Para a igreja pentecostal, a principal autoridade é a experiência espiritual com o Espírito Santo. E para a igreja carismática, o testemunho interno. Essa foi a nossa aula aqui do Mapa das Doutrinas. Foi muito bom ter você com a gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de nos ajudar nessa missão de ajudar pessoas como você a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus te abençoe.